Bom, acho que temos tudo. Isso está ligado, isso está ligado. 3, 4. 4 coisas. Fazer checklist. A checklist. A única coisa que me chega é fazer checklist. Fico lembrando aqui. Muito bem, hoje a gente vai falar. Aula 6, né? A gente, no esquema das notas de aula que estão no site, né? Ele vai fazer um pouco diferente a sequência, né? Então a gente vai falar aqui sobre energia, algo que a gente não falou na última aula, tá certo? E a gente vai falar isso no ponto de vista da fonte, né? Fonte do campo, né? E do campo. A gente vai tentar diferenciar esses pontos de vista, certo? Depois a gente vai falar sobre... Bom, a gente tem condições de contorno, né? Energia, condições de contorno e sobre a equação de Poisson, né? Ou seja, a gente vai começar a introduzir a técnica de solução de problemas em eletrostática e mostrar que a eletrostática pode ser resolvida, né, com uma equação diferencial de segunda ordem, em geral não homogênea, mas em algumas situações a equação, quando ela se torna homogênea, ela dá origem à equação de Laplace, né? A gente vai tentar ver se dá hoje para fazer exemplos, que eu falei que ia fazer na última aula, mas ele acabou não fazendo, de solução de um problema com diferentes técnicas, tá certo? Lei de Gauss, né? Cálculo direto do campo, né? Podia ser 4 formas, né? Solução usando potencial, a integral, né, da distribuição de carga, e finalmente resolver a equação de Poisson, certo? Vamos ver se a gente consegue fazer tudo isso hoje, né? Certo? Bom, deixa eu pegar aqui uma aula para a gente situar aqui. Deixa eu ver se está aqui. Muito bem, vamos conceituar, ou seja, nós sabemos agora a questão da conexão entre campo elétrico, né, e potencial elétrico, essa expressão que vocês estão vendo aí, né? Expressão deduzida do potencial elétrico, né? E a gente falou que o campo elétrico era menos o gradiente dessa função, certo? Bom, vamos mostrar que esse potencial tem um significado físico, tá certo? Algumas funções potenciais não têm. O potencial eletrostático tem um significado físico, né? Imagine que você queira calcular, né, a energia de uma partícula numa região de campo, certo? Então existe uma região de influência, né? Essa região de influência pode ser representada, né, por linhas de campo, né? Essas linhas de campo são conectadas ao potencial elétrico através da função menos gradiente de φ. Você gostaria de saber, tá certo? Uma carga, né, nessa região, que energia ela teria, tá certo? Uma carga aqui, tá? Então essa aqui é a pergunta. Então como é que você faz isso? Você pega a carga, afasta ela da região, de tal forma que ela não tenha mais nenhuma interação com o campo, não sinta nenhuma energia, tá certo? Nenhuma propensão a sair do lugar, e traz ela para a região de campo, para a sua posição final, e vê, né, de que forma chega nesse ponto, certo? Qual a energia que um agente fictício utilizou para trazer essa carga de longe desse ponto, certo? Então, imagine que essa carga venha do infinito, né, até a sua posição final, certo? Através de uma trajetória qualquer, certo? Em cada ponto, o agente externo, né, ele vem equilibrando, né, a força elétrica que essa carga sente. Então, num determinado ponto da trajetória, tá certo? Deixa eu botar um negocinho de novo. A força elétrica que essa carga sente, por exemplo, está assim, né? Então, o agente externo ele imprime a força oposta, né? Força externa de mesma magnitude, sentido oposto, né? Ou seja, a condição que ele tem que estabelecer em cada ponto da trajetória é que a força externa, né, é igual a menos a força elétrica, né? Certo? E o agente externo produz um deslocamento em cada ponto da trajetória, segundo o vetor de deslocamento diferencial dl, né? E o trabalho realizado pelo agente externo é dw, né? É força do agente externo, produto escalar, com o elemento de deslocamento dl, certo? E para mim calcular o trabalho total, que vai ser a energia dessa partícula na sua posição final, seria a integral disso na trajetória, digamos, do infinito
até o ponto final, que é o ponto P, que está aqui, certo? Desse todo escalar aí. Né? Certo? Ora, força externa menos força elétrica, que vai dar menos integral infinito até P da força elétrica, né? Todo escalar com dl, né? Ora, a força elétrica sobre a carga é a carga vezes o campo elétrico que está ali, naquele ponto. Então, isso aqui é menos Q, integral de E escalar dl, ou ainda, né, se vocês quiserem, igual a Q integral menos, né? Infinito a P de E escalar dl. E isso nada mais é que o quê, né? Que o potencial no ponto P menos o potencial no infinito. Tá? Se a referência de potencial nulo for no infinito, isso aqui vai dar que o potencial, né, que existe naquele ponto P. Eu não vou botar aqui o subscrito P, não importa. É o potencial na posição da carga. Certo? Ou seja, a energia que a carga tem, tá certo? W é simplesmente a carga vezes o potencial da distribuição que causa aquela influência elétrica no ponto da carga. Ou seja, também é uma forma de você detectar, medir potencial, né? Pode ter uma carga de teste no ponto, no espaço, meça a energia que ela sente, tá certo? Energia potencial, e divida pela carga. Joules por Coulomb, como eu falei anteriormente. Volts, certo? Tá? Então essa é a conexão, certo? Entre potencial e energia potencial. Se você soltar aquela carga, tem aquela energia que vai se transformar em cinética, certo? Uma observação importante, né? A gente não vai ver nesse curso de eletromagnetismo avançado, mas a hipótese é que o agente sempre traz a partícula, né, segundo uma velocidade constante, sem aceleração, no regime que a gente chama de quase estático, certo? Sabe-se que se você acelerar uma partícula, tá certo, ela irradia a radiação eletromagnética, né? No livro do Jackson diz como é que calcula esse tipo de radiação, certo? Então existem muitos fenômenos associados à aceleração de partículas, né? Radiação síncrona, por exemplo, é obtida quando você faz um feixe de elétron circular, né? Numa trajetória circular, e como ele está sendo acelerado, né? A força centrípeta tem aceleração, tá certo? Então, na tangente sai a radiação síncrona, né? Então, isso é bem conhecido, pode ser calculado usando teoria eletromagnética, certo? Não chegaremos a tanto aqui nesse curso, certo? Muito bem. Bom, isso é a energia de uma partícula. A pergunta é, se você tiver... Deixa eu achar aqui o desenho, certo? Opa. Cadê aqui? Se você tiver um conjunto de cargas, né? E aí a gente vai chegar no conceito de energia de uma distribuição de carga, né? De uma região de carga espacial. Qual a energia dessa região? Se você soltar, essas cargas vão se mexer, mas admita que essa região de carga espacial está ali estacionária. Qual a energia daquela região de carga espacial, né? Muito bem. Bom, eu posso construir esse sistema trazendo as cargas nas suas posições finais, né? Eu estou trazendo a última carga. Digamos que nós temos N cargas, as N menos uma carga já foram trazidas e a última carga está sendo trazida aqui para a sua posição final, certo? Então você junta esse sistema, você tem uma região de carga espacial, né? Muito bem. Então você tem aí, vamos construir esse sistema de forma simples. Você tem a carga Q1, né? Você vai trazer outras N menos uma carga próxima de Q1. Nesse momento não existe energia nenhuma, porque essa é a primeira carga do sistema. Você traz Q2, certo? Bom, então a energia que temos agora é a energia de Q2 no potencial produzido por Q1, né? Então, digamos que a energia que nós temos aqui é um parâmetro W12, né? Que é a carga Q2, potencial produzido pela carga 1 sobre a carga 2. Né? E nós sabemos que essa função aqui é Q1, né? Sobre 4πε0, módulo de x2 menos x1, certo? Então essa é a energia do sistema. Então a energia total, por enquanto, a interação das duas cargas é representada por essa Q1, Q2 sobre módulo, né, 4πε0. Podia fazer a mesma coisa, deixa Q2 e traz Q1 para perto de Q2,
Então eu teria uma energia W21, que seria o quê? Q1, potencial de 2 sobre 1. Essas energias, obviamente, são iguais, certo? Porque esse parâmetro aqui nada mais é do que Q2 sobre 4πε0, x1 vezes x2 de módulo. Né? E esse produto é simétrico, né? Isso aqui, esse produto aqui dá igual a esse aqui, certo? Ou seja, a propriedade é W12 igual a W21. Né? Então eu posso, de uma forma invariante, digamos assim, escrever que a energia do sistema é metade da soma dos dois. E a gente, fazendo isso, a gente percebe que a energia é invariante perante permutação dos índices. Certo? 1 por 2, 2 por 1. Né? Dá para perceber, né? Se eu trocar 1 por 2, essa expressão não varia. Tá? Suponho que eu trago agora tem um Q2, traga a terceira carga. Né? Então a energia que eu tinha antes, tá certo? Que está aqui em cima, ó, mais a energia dessa carga no sistema das luzes, tá certo? Então o incremento de energia vai ser, o termo adicional vai ser Q3, φ de 1 em 3, né? Potencial de 1 sobre 3, mais o potencial de 2 sobre 3. Né? Ou seja, esse aqui é um termo W13, né? Esse aqui é um termo W23, né? E também por simetria podemos escrever daquela forma. Então a energia seria W, 1 meio, W12 mais W21, mais 1 meio, né? W13 mais W32, né? A consequência é essa, né? Mais 1 meio, W23, aliás, esse aqui está errado, 1331, né? E aqui é W23, W32. E agora, se eu destrinchar isso em termos das cargas, né? Certo? Isso aqui vai dar 1 meio, né? De. Você vai. Q1, φ2, mais Q2, φ21, né? Mais Q1, φ3, né? Você vai perguntar, mais Q3, φ31, mais agora 2 e 3, né? Q2, φ32, mais Q3, φ23. E aí você pega e coloca as cargas em evidência. A gente vai começar a identificar o que vai acontecer se tiver N cargas. Né? Isso aqui vai dar 1 meio. Você tem Q1 em evidência, você tem a soma de potenciais sobre 1, né? Das outras cargas. Né? φ21. Isso aqui está errado, pessoal. φ2, não, isso aqui está. Q1, φ21, né? Era assim mesmo que tinha feito? Isso está meio... Não, isso aqui é para ser assim, ó. É Q1, potencial de 2 sobre 1, né? Aqui, tá certo? Mais Q2, potencial de 1 sobre 2, né? Foi essa a anotação original, tá certo? Não vai mudar, mas para ficar mais lógico. Aqui é Q1, potencial de 3 sobre 1, tá certo? Tá errado. Mais Q3, potencial de 1 sobre 3, tá? Mesma coisa aqui. Aqui tá certo, né? Esse foi feito certo. Então é Q1, né? Potencial das outras cargas, que é potencial de 2 sobre 1 mais potencial de 3 sobre 1, certo? Mais Q2. Potencial de 1 sobre 2 mais 3 sobre 2. Q3. Φ de 1 sobre 3. Né? Que está aqui, o reverso dele está aqui, certo? Tá em lugar diferente. Mais φ de 2 sobre 3. Ou seja, se eu generalizo esse resultado para N cargas, né? O que nós temos? O coeficiente de cada termo de parâmetro vai ser a iésima carga, né? Então isso aqui, a energia vai ser 1 meio, parece 1 meio na frente, soma de I igual a 1, né? Até N, escrever desse jeito, certo? QI, φ, certo? Onde φ
é soma em J diferente de I, certo? O potencial das outras cargas, né? Então φ de JI, ou seja, você tem uma expressão, né? É QJ sobre 4πy0 xj menos x. Então a expressão é simples de calcular. Qualquer que seja o sistema de carga, né? Calcule o potencial sobre cada carga, tirando ela, certo? E multiplica pela carga. E soma o sistema. Você tem, dividido por 2, você tem a energia de um sistema de cargas. Agora, né? Uma região de carga espacial, de cargas discretas, tem essa expressão, né? E daí você vai generalizar agora para uma região de carga espacial continuamente distribuída numa região qualquer, no volume, certo? E aí a gente vai começar a obter a energia no ponto de vista, é o que a gente já está fazendo, né? Ponto de vista, se expressa, né? No ponto de vista da fonte do campo. Tá? Ou seja, para uma distribuição de carga discreta, a energia seria um meio, né? Soma em I, igual a até N, QI, φ. Certo? Ora, quando você tem uma distribuição contínua, a carga, a iésima carga vai ser um elemento de volume, né? dV', certo? Localizado no ponto x', tá? E o potencial φ é o potencial sobre no centro desse volume, tá? Observe que nós temos uma pequena diferença agora. Quando a gente tem carga distribuída, a carga num volume zero é zero, tá? Quando tem carga discreta, a carga no volume zero é uma carga Q. Quando a gente distribui essa distribuição de carga, a gente agora está dizendo que a carga no volume zero é zero, tá? Então, você pode pegar um volume tão pequeno que você possa imaginar e falar, bom, é o potencial de todas as cargas sobre esse ponto, porque a própria carga não contribui, porque a carga no volume, naquele ponto, ela é zero, certo? Naquele ponto do volume, né? Então, esse QI dessa expressão, ele vai para quem, né? QI se transforma na densidade de carga, Rho, nesse ponto, dV', certo? E φ se transforma no potencial do sistema de cargas na posição x'. Φ, x'. Tá? Estou botando dinheiro aqui só para lembrar que isso é uma variável de integração, né? E aí você tem agora a expressão, vou chamar de, não sei como é que eu estou chamando aqui, tá certo? Essas notas, energia, né? Bom, vou chamar de W, mas a energia no ponto de vista da fonte do campo. A fonte do campo é a densidade de carga, né? Vai ser um meio integral de volume, dV ou dV', tá certo? Ou de x', φ de x'. Observem que, para mim calcular essa energia, eu preciso saber, bom, dada essa distribuição de cargas, quem é o potencial em cada ponto do espaço, em particular dentro da distribuição, porque a integral é realizada na distribuição de cargas, certo? Posso realizar mais uma vez a integral em todo o espaço, só que ρ é zero, fora do volume de integração, que é esse volume aqui. Tá? Posso integrar em todo o espaço se eu quiser, sem problema nenhum. Sabendo que ρ vai ser zero fora. Tá? Daí eu preciso calcular primeiro o potencial, daí eu faço esse cálculo aí, né, da energia desse sistema. Então, esse tipo de expressão disse que a energia está expressa no ponto de vista da fonte do campo, porque a fonte de campo aparece explicitamente dentro da integral, certo? Essa é a razão que a gente fala aqui, esse ponto de vista da fonte do campo, né? Existe outra forma de expressar isso aí, que é em termos do campo em si. A gente pode ver a energia de um sistema de carga como sendo distribuída no campo que esse sistema produz. E o interessante é que a integração é realizada na região de campo. E a região de campo não é só a região de carga. É dentro da carga e fora da carga, certo? Vou mostrar como é que isso acontece. Dessa expressão, né? Lembrando que nós temos agora as equações de Maxwell, né? O sinal de E é zero, né? Por quê? Né? Porque é mínimo gradient de φ, né? Conectado, certo? Por isso. E divergente de D no vácuo, que é onde D, lembrando sempre, né? Epsilon 0 é, a gente não tem a definição geral para o D, é igual a densidade de carga, né?
Então, se a gente joga essa expressão aqui dentro, né? Certo? Então, vamos ver o que dá, né? Outra coisa, eu vou integrar agora em todo espaço, porque eu sei que essa integral só dá não nula sobre a densidade de carga. Certo? Então, a energia vai dar meio da integral agora, não vou botar aqui aonde, em todo espaço, certo? dV. Vou tirar o linha porque ele não está sendo necessário aqui agora, tá? Rho é divergente de D vezes φ. Então dá isso aqui. Daí a gente começa agora a usar a nossa propriedades da álgebra vetorial, né? Regra da cadeia divergente de uma função vezes um vetor pode ser expandida, um dos termos é esse termo aqui. Tá? Isso aqui dá φ divergente de D mais o quê? D o quê? Escalar gradiente de φ. Ou seja, φ-ρ, tá? Mais, isso aqui é menos E, ou seja, menos D escalar E. Ou seja, φ-ρ, que é o que aparece na integral, agora se transforma em D escalar E mais divergente φd. Tá? Então, a integral de volume, né, vai ser a integral desse termo em todo espaço agora. Lembre-se que integral em todo espaço. Né? E aqui o campo não só existe dentro da distribuição, existe fora. Então, do lado de fora, esses termos contribuem. Se eu integrar esse lado de cá em todo espaço, a integral só é realizada dentro da volume de carga. Certo? Mas do lado de cá não. Ele vai ser realizado fora também. E essas coisas são iguais. Né? Então, a energia vai dar 1/2 da integral em todo espaço, né? Porque em todo espaço tem campo, desde que ela é, mais 1/2 da integral em todo espaço de divergente de φd vezes dv. Tá? O que o teorema de Gauss diz com relação a essa integral aqui? Isso aí é o fluxo desse vetor na superfície que limita todo o espaço. Então imagine aqui, tá certo? Que a sua distribuição, um tamanho infinito aí qualquer, você vai agora olhar ela de longe, tá certo? Ela vira um amendoinzinho aqui, pequenininho, tá certo? Deixa eu botar uma para cá. Ela vira uma cargazinha localizada e a sua região de integração é todo espaço. Aqui está uma esfera imaginária, assim, de raio infinito, de raio muito grande, né? E aqui está toda a sua distribuição está no centro desse sistema. O raio desse sistema é E, digamos. O elemento de área, subtende um ângulo sólido aí, né? Assim, tá? É ds, né? R2 de ômega a R. Tá? Então, aquela integral lá que nós temos vai ser integral nessa superfície sigma, digamos sigma de raio muito grande, ainda não é infinito, só para ter uma ideia do que vai acontecer, né? Então, isso aqui vai dar fluxo, né? Chamar de I. Então, essa integral aí vai dar fluxo naquela superfície de raio muito grande, de R2 a R, né? R2 de ômega, e produto escalar com φ vezes D, nessa superfície de raio muito grande. Observe que quando a carga está toda localizada mais ou menos, agora num ponto, né, você está muito longe, o potencial se transforma no potencial de uma carga pontiforme. Né? Ele vai ser agora Q sobre 4πε0R. A mesma coisa para D. D, nessa superfície de raio muito grande, tende a Q sobre 4πr2 a R. Certo? Então, essa nossa integral aí, vou usar aqui umas técnicas novas para apagar algumas coisas. Será que eu consigo? Não, eu não consegui aqui. Acho que não consegue. Ah, pegou. Ok. Vou apagar essa regiãozinha aqui. Certo?
Né? Então, observe, né? Φ vezes D está aqui, dá uma função 1 sobre R3, a R escalar R dá 1, né? Se vocês observarem, certo? Então, essa integral vai dar Q2 sobre 4π ao quadrado, Q sobre 4π ao quadrado, epsilon 0, R2 com R dá R3, observe que esse raio é fixo, né? Ele sai da integral. Então, R3 com R2 dá 1 sobre R, certo? Tem um Q ao quadrado aqui, no caso, né? Q2, né? Integral de d ômega, né? 0, 4π. Essa integral vai dar 4π, certo? Então, essa integral vai dar Q2 sobre 4π, epsilon 0, R, né? Alta energia de uma carga no centro, certo? Ora, qual é o limite de I quando R tende ao infinito de I? Porque para mim calcular corretamente toda a energia, eu tenho que pegar toda a região desse campo, até ele desaparecer. Então, a superfície já é infinito. Quando R tende ao infinito, zero, tende ao infinito, né? Essa integral vai dar o quê? Zero. Então, se eu pegar toda a região de campo, aquele segundo termo lá, vou preparar tá aqui. Esse termo aqui vai embora, certo? Então, o limite disso, quando R tende ao infinito, ou seja, se eu pegar todo o volume, todo o espaço, isso desaparece. Então, a nossa energia vai ser uma expressão simples, né? Meio integral em todo o espaço de campo, toda a região de campo, dV d escalar R. Observem que agora desapareceu a referência à fonte do campo, né? Só aparece o campo em si. E a gente vê, tá certo, que a energia está de fato distribuída no próprio campo produzido pelas cargas, certo? Isso aqui dá o quadrado de E em módulo, né? Epsilon 0 módulo de E ao quadrado, certo? Então, tudo se passa como se o espaço tivesse dividido em regiões de energia, com densidade, certo? 1 meio. Então, existe uma densidade de energia no espaço, dada por essa expressão aí. Joules por metro cúbico, né? Ou seja, a energia é integral dessa densidade, né? Certo? Então, regiões de altos campos são regiões de alta energia. É verdade? Bota uma carga ali, você vai ver. A carga vai ser acelerada com alta velocidade, né? Então, a densidade de energia é um conceito muito interessante, né? Que é como se cada pedaço da energia estivesse distribuída no volume onde tem campo, né? Com a densidade dada por essa expressão aí. Então, esse ponto de vista que a gente está falando agora, em que sumiu a referência às fontes de campo, a densidade de carga, é o que chama energia expressa no ponto de vista do campo. Porque você olha na integral e vai descobrir por quê. Certo? Então... Oi? Como é? Subiu uma parte aí. Antes aí. Certo. Mais? As cargas subiu nas cargas. Apareceu. As cargas, todo o volume, tá certo? Digamos que essa sala está cheia de carga, né? Certo. Não, a carga tá. Não, a carga existe, certo? A carga não desapareceu, não. Só que a energia pode ser calculada dessa forma também, dá o mesmo resultado. Ou você integra no volume de carga, usando aquela ponto de vista φ vezes ρ, certo? Só naquele volume. Ou integra em todo espaço e pega todo o campo em todo espaço e usa essa expressão. Os resultados são iguais. Beleza. Aquela pessoa fez a carga e os campos juntos, depois separou, usou até aquela propriedade vetorial. Certo. Aí tem uma parte que tem densidade, né? Só a parte da... Não, eu não desapareci com nada, certo? Só transformei uma expressão em outra usando identidades vetoriais. E uma integral foi para zero, porque ela integrou na superfície da zero. Tem um termo que aparecia lá, o potencial e o vetor de densidade de fluxo, integrado numa superfície. Nessa integral de superfície deu zero, porque os campos caem muito rápido, certo? Então deu zero. Então daí você tem agora uma nova expressão em que a carga em si não aparece, aparece o campo. E os resultados são os mesmos. Tá? Mesma coisa. Tá?
Tudo bem. Próxima coisa que a gente vai falar aqui, né? Temos agora a energia, como calcular ela do ponto de vista da fonte, do ponto de vista do campo. Tá? Vamos aqui agora ver o que nós temos aqui na eletrostática. Né? Você vai já ver, ou seja, vai se concentrar muito nos próximos 2 capítulos em resolver problemas de eletrostática usando uma formação diferencial. Tá? Mas vamos olhar as equações de Maxwell para a eletrostática, né? E divergente de D igual a ρ, né? E rotacional de E igual a 0. Equações diferenciais em regiões. Se você quer resolver essas equações, né? Você quer saber como o campo se distribui no espaço. Mas esse espaço é fragmentado em regiões distintas. Tá? As propriedades materiais dessas regiões a gente vai discutir depois. Mas existem matérias diferentes. Tem água, ar, vácuo, etc. Condutor, não condutor. Né? Então você tem, às vezes, fronteiras entre regiões diferentes. Então, como esses campos se comportam numa transição de um meio para o outro, certo? A gente não precisa saber nada das propriedades da matéria, mas o que nós temos de fundamental são as equações de Maxwell, né? Certo? Então, meio 1 e 2, né? Essas são as equações diferenciais. As correspondentes integrais são a lei de Gauss. Vamos botar assim, DDS, né? Igual a carga envolvida. E aqui eu vou fazer uma equação diferente, tá certo? Ora, se o rotacional de E é igual a 0, é porque a integral de volume do rotacional também é 0. Certo? Vou usar essa equação aqui. Em geral, o pessoal não usa isso, mas eu vou usar isso porque a gente vai obter uma equação de contorno direto dessa equação aqui. Ao invés de usar a circulação, que também é equivalente, né? Circulação de E igual a 0 é a equação que nos diz que o rotacional é igual a 0. Mas também a integral de volume do rotacional de E é 0, porque o rotacional é 0. Né? Tá? Então temos 2 equações integrais. Então a gente quer saber, bom, dado o campo nos 2 lados de uma interface, E1 e D1, e E2 e D2, como é que eles se conectam nessa interface? Vou dar um exemplo. Uma região esférica de carga espacial. Certo? O lado de dentro é uma coisa, o lado de fora é vácuo. O lado de dentro é vácuo com carga. O lado de fora é vácuo sem carga. São 2 regiões distintas. Existe uma fronteira onde termina essa densidade de carga e começa o vácuo. Certo? Então tem campo dentro e campo fora. Como é que esse campo se conecta nessa interface? Né? Certo? Então essa que é a questão. Né? Ora, então eu vou... Se você olhar para essa equação aqui, ou para essa, ambas têm integral de volume, né? Eu vou pegar aqui um volumezinho cilíndrico. Uma geometria mais geral está mostrada nessa figura aqui. Tá certo? Deixa eu ver se essa aqui não. Essa aqui é outra coisa. Não tem nada a ver. Cadê o negócio aqui? Essa aqui, acho que está aqui. Acho que está no final. Deixa eu ver. Está aqui. Essa é a geometria geral, né? Só para a gente ter uma ideia aí, tá certo? Você tem aí 2 regiões. Vocês estão vendo assim mais de forma mais tridimensional, né? Então você tem a interface, né? Entre as 2 regiões 1 e 2, um cilindro, né? Que penetra nas 2 regiões, e ele aí tem, tá certo? Digamos aí, essa interseção, né? A sombra dele na interface é isso aí, tá certo? N é esse vetor aqui, normal, né? Que vai do meio 1 para o meio 2, tá certo? Aí está o vetor normal, que vai de 1 para 2, né? Então é isso que a gente está tentando fazer, a gente está fazendo de forma mais simples aqui no nosso diagrama, né? Temos aqui a área de base desse cilindro, né? Digamos, ΔS, e a normal de 1 para 2, N. Né? Ora, se eu aplicar a lei de Gauss para esse cilindro, certo? Vamos dizer que ele tem uma altura H, né? Certo? No limite em que a altura vai para 0, ou seja, de forma que eu conecte os campos dos 2 lados da interface. Está aqui assim, visto mais de frente, assim, certo? Aqui está o cilindro visto de frente, né? Então eu faço essa altura H do cilindro tender a 0, né? E se eu calcular o limite de quando H tende a 0 da lei de Gauss,
né? Pode poder ver. Isso vai dar, né? Agora, do lado de cá, eu vou ter a contribuição do fluxo na tampa de cima, né? O DS aqui está fazendo isso, né? Aqui embaixo o DS faz isso, né? Então, você tem D2. Essa área é muito pequena, tá? A área de base, né? D2 escalar N ΔS, né? É o limite disso, certo? Limite quando H tende a zero. Daí tem a contribuição do de baixo. O N está para baixo, normal, então vai ser menos, né? Está na direção de menos N ΔS. Mais alguma coisa proporcional à altura, tá certo? Então, quando essa altura tende a zero, né? Porque a área lateral é H vezes o perímetro aí do cilindro, certo? Mais uma constante chamada de K vezes H, certo? Não importa o valor de K, certo? Essa é a expressão que dá o fluxo, né? A parte de cima, a parte de baixo, mais alguma coisa lateral proporcional a H. E do lado direito, né, essa carga volumétrica, se existir carga de superfície na interface, esse tipo de coisas pode ocorrer, né? Então, isso aqui vai dar, no limite, né, a densidade superficial de carga vezes a área, né? Ou seja, carga que existe numa região bidimensional. Isso é uma idealização interessante, às vezes, de se trabalhar, né? Quando uma das dimensões é muito pequena, você admite que a carga está toda na superfície ou na interface. Isso acontece muito quando uma corrente flui a interface entre dois condutores distintos, propriedades distintas. Se acumula carga na interface, por exemplo, né? Só para dar uma ideia como isso pode ocorrer, certo? Olha, no limite, o que acontece, né? Esse termo aqui vai para zero, limite quando H tende a zero, fica esse ΔS, com esse ΔS, com esse que cancela. Então você tem a primeira condição de contorno, que é o D normal, né? É descontínuo. Essa condição de contorno, na verdade, vai ser a mesma a condição de contorno final, né? Com a definição adequada de D e de ρ, certo? Quando ρ representar cargas livres, né? Então isso aqui vai ser a condição de contorno correta. Há uma descontinuidade em D, né? Que vale ρS. Então imagine, vou mostrar o que isso quer dizer. Faça um gráfico da companhia normal de D. Digamos que você está cruzando a interface, né? Segunda direção normal LN. Aqui está exatamente a posição da interface. O que quer dizer isso, né? Aqui está a função D, ela vem do lado meio 1, certo? Vem variando aqui. Meio 1. Daí chegou na interface meio 2. Se existe carga de superfície, né? Aqui é o meio 2, né? Então D2 menos D1 normal é a densidade especial de carga. Se essa densidade for negativa, vai ter um salto para cá, certo? Daí continua a função D do lado 2. Isso aqui é o caso em que ρS é menor que zero. Portanto, descontinuidade na componente normal do D, certo? D tem uma componente normal e uma tangencial. A tangencial a gente não sabe de onde ser, mas a normal a gente sabe que existe um salto. Se fosse ρS positivo, então o salto seria para cima, certo? Existe um adicional dessa componente normal que é exatamente o ρS, certo? Muito bem. Se não tiver carga de superfície, então D normal é contínuo, certo? Então não existe salto nenhum, né? Então se você tem aí, vou fazer alguns diagramas, né? Um pouquinho terceiro aqui, né? Certo? Isso aqui é 1 e 2, certo? A gente sabe o sinal olhando esse diagrama, né? Certo? Menor que zero. Obviamente estamos representando aí o D normal em cada caso, né? D normal, né? Como função da coordenada normal, certo? Para a gente ter uma ideia, elas são funções, né? Aquela igualdade ou desigualdade é só na interface, não é em todo espaço. Eu não posso dizer nada, não existe uma conexão entre D nesse ponto e D nesse ponto, eles estão em lugares diferentes. Na interface existe uma conexão que é essa questão aí, ou pula para cima, ou pula para baixo, ou é contínuo, sabe? Bom, e com respeito ao campo elétrico, né? Então, temos aqui nossa interface, nosso cilindro de integração volumétrica, normal de 1 para 2, e nosso integral de volume,
Ora, quando essa altura tende a zero, né? O que acontece, tá certo? Primeiro, aqui eu não vou inferir nada se eu mantiver essa equação, porque essa equação vai dar zero se eu fizer h tendendo a zero. Eu tenho que saber, bom, isso aqui pode ser representado em que tipo de integral de superfície, tá certo? Nós temos um teorema lá no capítulo 1, vocês fizeram aí talvez, certo? Que isso aí é igual a integral de ds vetorial na superfície de fronteira. Igual a zero, certo? Então, o que isso vai dar, né? É 2. Vou fazer aqui mais calma, né? É 2 está aqui, né? De alguma forma, e é 1 está aqui fazer alguma coisa, certo? É 2 e é 1, né? Ora, do lado de cima isso vai dar, bom, isso é limite, né? Eu quero calcular isso aqui no limite de quando h tende a zero. Isso aqui vai dar limite de quando h tende a zero de contribuição na tampa de cima, delta S, n vetorial E, 2. N está para cima, certo? Na parte de baixo, n é menos n, menos delta S, e o campo é o campo do lado 1, n vetorial é 1, mais um vetor lateral, tá certo? Porque esse integral dá um vetor, né? Mais alguma coisa, chamar de um vetor Q proporcional a H, certo? Então dá uma constante Q, que é um vetor, vezes H, a integral lateral, certo? Isso aqui dá zero. Então no limite esse termo desaparece, né? Sobe esses dois termos, delta S sai, e fica a condição de contorno, que é a forma clássica dessa condição de contorno, né? N vetorial é 2 menos é 1 igual a zero. Certo? O que quer dizer isso, né? Isso tem um significado físico, certo? Vou fazer uma interface mais ou menos que tamanho. Quer dizer o seguinte, que a diferença entre vetores E2 e E1 é paralela a N. Certo? Né? Então, os vetores E2 e E1, certo? Eles têm que ter uma diferença que dá exatamente o vetor diferença é paralelo a N. Bom, vou fazer um desenho aqui e ver o que isso quer dizer. E2 está para cá. E1 tem que estar de tal forma dirigido, de forma que a ponta dele termine numa reta paralela a N. Por exemplo, qualquer coisa aqui. Posso botar para cima em qualquer lugar, desde que a extremidade termine numa linha paralela. E2 menos E1 é esse vetor aqui, certo? O vermelho está aqui, né? Esse vetor aqui. E2 menos E1 é um vetor paralelo a N. Né? Paralelo a N. Ou para cima ou para baixo, faz, certo? Não importa. Importa que a diferença dele numa reta paralela, né, a N. O que quer dizer isso? Que ambos têm a mesma o quê? Componente tangencial. Então, o significado dessa condição de contorno é que o E tangencial do lado 2, né, a projeção do E na direção tangente da interface de um lado é igual à projeção de E na direção tangente da interface do outro lado. Tá? Essa é a conclusão. Então, isso quer dizer N vetorial é 2 menos E1 igual a zero. Condição de contorno. Então, essas são as condições de contorno derivadas das equações de Maxwell para eletrostática. Né? Pode-se mostrar que essas condições de contorno valem também no caso dinâmico. Mesmo que não valem no tempo, essas vão ser as condições de contorno finais. Apesar da equação não ser rotacional de E igual a zero, se você aplicar a condição de contorno, você vai ver que o E tangencial é contínuo também, permanece. Certo? Muito bem. Então temos aí energia né, no ponto de vista da fonte do campo, energia no ponto de vista do campo, né, condições de contorno. Tá? Muito bem. A próxima coisa que a gente vai falar é
Bom, como é que, ou seja, a gente vai começar a introduzir, né, como é que a gente resolve o problema de eletrostática, e a gente vai ver a diferença entre as formulações, algumas dão mais trabalho do que outras, né, mas como é que a gente, ou seja, como é que a gente resolve problemas em eletrostática, né? Então temos aqui, começar a introduzir a equação de Poisson, né? Certo? Ora, que equação... Para que a gente introduziu o potencial? Porque o potencial vai ser uma função escalar, que dela eu calculo o campo. Observe que as equações de Maxwell são 4 equações diferenciais. 3 para o rotacional e 1 para o divergente D. Tá? E a gente vai... Ou seja, a gente... Com o potencial, a gente talvez precisasse só de um. Né? Então, vamos ver aqui. Divergente de D. Vamos botar agora divergente de E. Ou sobre epsilon zero. Né? Especificação do rotacional do divergente de E. Né? Daqui eu tiro que é igual a menos gradiente de φ e jogo na primeira equação. Certo? Então, com isso, divergente do gradiente dá o quê? Cosseno de φ. Menos ρ sobre epsilon zero. Então, essa é a equação que governa os problemas de eletrostática. É claro que quando tem meios materiais, a gente vai ver como lidar com isso. Por enquanto, a gente tem sempre aquela história, né? Cargas espaciais, carga espacial, pontos de carga no vácuo. Então, o nosso parâmetro que sempre aparece é a permissividade do vácuo. Tá? A gente vai ver as modificações decorrentes de meios materiais, né? Como é que isso vai ser, como vai lidar com isso, certo? Muito bem. Veja, a gente também já falou... Bom, isso aqui é a equação de Poisson. Né? Essa equação assume... É uma equação de segunda ordem, observe, né? Derivadas espaciais, né, de segunda ordem do potencial. E aqui está a não homogeneidade. Não homogeneidade é a existência de uma densidade de carga. Tá? Em muitas situações, a carga não está no volume, mas está na superfície, ou é ponto de carga. Então, na maior parte da região, não existe carga, ρ igual a zero. Então, em regiões em que ρ igual a zero, né? Ou seja, dá um exemplo. Esfera de carga com carga uniforme, raio A. Né? Aqui dentro, a Laplaciano de φ vale menos ρ zero sobre epsilon zero. Né? Aqui fora, nessa região externa, a Laplaciano de φ igual a zero. Não tem carga aqui fora. Certo? Então, do lado de fora, da região de carga, da região de carga espacial, a Laplaciano de φ é nulo, ou seja, você tem uma equação, que é a equação de Laplace. E dentro, você tem a Laplaciano de φ igual a menos ρ sobre epsilon zero, equação de Poisson. Equação de Laplace, obviamente, no caso particular. Certo? Então, quando o ρ igual a zero, você gera essa equação que vamos lidar com ela em muitos casos, né? Vamos ver como resolver essa equação em vários sistemas de coordenadas, né? E essa é a chamada e famosa equação de Laplace. Né? Certo? Ora, se você sabe resolver a equação de Laplace numa região, você tem um pedaço da solução da equação de Poisson. Né? A solução da equação não homogênea é a solução da equação homogênea, né? Mas é particular. Tá? Então, saber resolver a equação de Laplace já é meio caminho andado para muitos problemas. Né? E nós já falamos anteriormente que, para uma distribuição de carga, né, potencial num ponto qualquer é dado por integral, né, do volume V, dv', né, ou x', sobre 4 epsilon zero, modo x menos x'. É só lembrar disso, né? Uma carga pontiforme faz várias cargas, você tem a distribuição de carga, o resultado é esse. E agora estamos dizendo que φ satisfaz essa equação diferencial aqui, né? Certo? Ou seja, então quer dizer o quê? Que essa expressão aqui, integral,
é solução dessa equação diferencial. Certo? Vamos checar para ver se é verdade? Verificar. Vamos aplicar então o laplaciano disso aqui. Em ambos os membros, né? Que é o laplaciano disso aqui. Certo? E ver se dá certo, se dá menos rho sobre y0. Certo? Dá uma olhada. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito carregado. Bem, ou seja, o que nós temos aí, né? Laplaciano de φ é igual à integral do volume. Observe que o Laplaciano atua sobre a coordenada dessa função, que é a coordenada x. A integral é em x', certo? Então eu passo direto, dv', né? Rho de x', Laplaciano, 1 sobre x menos x'. Daí tem um 4π0 aqui, né? Então, resta de saber o que é a Laplaciano da função inversa. Lembrando, né? Essa função sobre módulo, mais uma vez, é a função distância, R, né? Se eu fizer isso em coordenadas esféricas, eu sei como é que é o Laplaciano. Isso seria, em esférica, né? Seria 1 sobre R2 ddr de R2 R2 derivada dessa função em relação a R, né? Para R diferente de zero, certo? Aliás, esqueça essa questão. A derivada disso aqui dá menos 1 sobre R2, tá? Menos 1 sobre R2 vezes R2 dá menos 1. Derivada de menos 1 dá zero. Então, eu sei que, em geral, o Laplaciano de φ, o Laplaciano dessa função, vai dar zero. Mas a pergunta é, e se R for zero? Certo? Porque aqui tem um termo aqui fora. Né? Esse aqui é o problema, certo? Certo? A gente aqui pode fazer o que quiser, mas por aqui não. Né? Então, a pergunta é, quem é o Laplaciano da função inversa, qualquer que seja essa distância, inclusive na origem, em R igual a zero, certo? Eu sei que para módulo de x menos x' diferente de zero, né, o resultado dá zero, tá? Ou seja, desculpe, fazer assim. Para x diferente de x', né, Laplaciano daquilo ali dá zero. Então a gente quer saber uma expressão qualquer que seja x. Então vamos lá. Nós temos Laplaciano é divergente, né, do gradiente de 1 sobre x menos x', né? Certo? Esse é o Laplaciano, certo? Vamos multiplicar esse negócio por q sobre 4π0, só para a gente... Ou q sobre 4π, melhor, né? Só para a gente ver. Vamos fazer essa função, vou botar uma constante, que daí a gente entende o que quer dizer, né? Bota aqui um q, bota 4π aqui embaixo, certo? Daí o que eu faço? Eu integro num volume V qualquer, certo? Então eu tenho um Lerigal, divergente de um vetor, né? Certo? Isso aqui vai dar o fluxo, né, desse vetor. Nós sabemos que isso aqui é o potencial de uma carga pontiforme no ponto x', né? O vetor que ele está falando aqui é o vetor D, né? Que não tem epsilon embaixo. Isso aqui vai ds, né? Q sobre 4π módulo ao cubo, né? X menos x', né? Isso nada mais é do que... vou botar assim, ds, o D de uma carga pontiforme. Vou botar assim, tá? Então, a integral de volume do Laplaciano dá isso aqui. Vamos lá. Essa superfície de integração. Eu tenho um caso em que x' está dentro do volume de integração. Certo?
E aqui está a superfície gaussiana, certo? Então, se x' for interior, né? Essa integral aqui, que é a integral do Laplaciano dv, né? Certo? A integral do Laplaciano daquilo ali vai dar o quê? Deixa eu ver se eu não errei um sinal aqui, né? Divergente do gradiente. Esse aqui tem um sinal menos aqui, viu, pessoal? Desculpe aí, tá? Menos, né? Dá menos o fluxo elétrico, né? Esse fluxo, isso aqui vai dar, se x' for interior, né? Se a carga estiver dentro do volume limitado pela superfície gaussiana, isso aqui vai dar, o resultado, né, dessa integral vai dar menos Q, certo? Se x' for exterior, né, ao volume de integração, certo? O resultado vai dar zero, né? Lei de Gauss, certo? Então, conclusão. Integral de Laplaciano, né? Voltando agora, certo? Botei aqui Q sobre 4π, não foi? Modo de menos x' dá menos Q se x' for interior. Zero se x' for exterior. Então, vou tirar esse 4π para lá, tira esse Q para cá também, tá certo? Divide por Q, né? A gente tem essa seguinte relação. Integral do Laplaciano, né? Fração inversa. É igual a menos 4π se x for interior. X', desculpa, né? E vai dar o quê? Zero se x' for exterior. Certo? Que função é essa que tem essa propriedade? Função delta. Delta, né? De x menos x', né? Vezes esse fator menos 4π. Ou seja, essa é o resultado que a gente obtém. O Laplaciano, isso é um resultado que a gente vai usar agora pelo resto da vida, certo? O Laplaciano da função inversa, né? Que é o que a gente está querendo saber. Ele usou um conceito físico, né? A lei de Gauss, certo? Igual a menos 4π delta de x menos x'. De fato, né? De fato, isso dá zero para x diferente de x' e dá a função infinitamente aguda, né? Para x igual a x'. Então, essa é uma identidade importantíssima, né? A gente vai usar. Certo? Então, voltamos para cá. Estamos aqui, né? É isso que a gente quer saber, tá? Deixa eu ver se eu apago alguma coisa por aqui para a gente poder ver se dá para fazer alguma coisa aqui. Tá. Ótimo. Apaga isso aqui. E apaga aqui um pouquinho. Até o plasma. No espaço, vou escrever aqui. Bom, então, a Laplaciano nosso objetivo, né, é calcular isso aí. Isso aqui vai dar menos 4π delta, né, de x menos x'. Observe que a integral aí de volume é em x', né? X é um parâmetro aí, certo? Isso aqui vai dar menos 4π cancela 4π, vai ficar menos 1 sobre ε0. Integral. Observe, né? Em todo espaço, viu, pessoal? Integração. dv', ρ de x' delta x menos x'. Tá? Propriedade da função delta, né? Eu estou integrando em todo espaço, né? O x está dentro do volume de integração, certo? Então, assim que vai dar menos ρ sobre ε0. Menos ρ aonde? No ponto x, certo? No ponto de singularidade da função delta. Ou seja,
provamos, né? Laplaciano de φ, de fato, né? Ou seja, aquela expressão integral para o potencial satisfaz essa equação diferencial, né? É claro que isso aí é uma região sem fronteiras, né? Que a gente vai falar isso depois, tá? Sem superfícies condutoras ao redor, assim por diante, né? Mas essa é a equação que governa, inclusive, as situações que a gente vai ver na frente, certo? A equação de φ é menos ρ sobre ε0. Né? E quando a densidade, a carga espacial está livre de qualquer coisa, está sozinha, a solução dessa equação dá aquela função integral. Certo? Muito bem. Então, nós temos aí a equação de Poisson. Certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos, tá certo? Acho que ele pode fazer isso ainda. Deixa eu ver. 2, 3, 2. Acho que está aqui no começo. Vou mostrar um exemplo aqui direto, né? Vamos fazer esse exemplo. Nós temos um exemplo muito conhecido aí, né? Você quer saber o campo de uma esfera uniformemente carregada, né? A sua região de carga espacial, né? Essa região de carga espacial esférica, né, tem a densidade uniforme de carga ρ0, como vocês estão vendo aí, né? Certo? Aqui estão sendo coordenadas, né? Nós podemos calcular esse problema de várias formas, né? Então, se eu fosse calcular esse problema, eu podia calcular direto, calcular o campo elétrico, né? Primeiro, por superposição, ou seja, aquela expressão original em que você tem direto é igual, né? Integral, certo? dv', ou de x', x menos x', 4π, epsilon 0, módulo altura. Certo? Uma outra forma alternativa é calcular primeiro o potencial. Aqui são 3 integrais, certo? Potencial, né? É parecido, só que agora tem uma integral escalar. Daquela distribuição, calcula essa integral. Certo? Então tem essa forma de calcular por superposição, se eu quiser. Eu posso calcular. Eita, está errado. Isso aqui certo? Outra opção que eu tenho também é... Esse é um problema de alta simetria. O problema de alta simetria, em poucos casos, eu posso usar a lei de Gauss e rapidamente calcular o campo. Então, eu posso usar aqui a lei de Gauss. Certo? Vai mostrar como a gente faz, a gente vai ver a questão da superfície gaussiana, o volume limitado pela superfície, etc. Certo? E uma terceira opção é resolver usando a equação diferencial. Certo? Equação de Poisson. Tá? Eu vou mostrar em mais detalhe. Acho que essas duas primeiras estão aí mostradas já. Essa nota, né? Vou mostrar isso aqui. Certo? Eu vou mostrar que isso aqui, nesse caso, é muito mais simples de fazer do que isso aqui, né? Isso aqui é extremamente complicado. Certo? E esse aqui é razoavelmente simples de fazer também. Certo? Tá? Vai começar a introduzir conceitos importantes, né, nessa solução. Tá? Vamos ver como é que está aqui a aula 2, né? Onde é que ela está? Sumiu. Tem aula 3, né? Deixa eu ver aqui. Windows. Aula 2 está aqui. Muito bem. Aqui nós temos um exemplo de como calcular isso, certo? Deixa eu ver. Por superposição direta, sem calcular potencial. Né? Vocês verem o grau de dificuldade para se calcular isso aí. Primeiro, né? Você quer calcular o campo dentro ou fora dessa região aqui, né? Isso é um sistema de coordenadas que foi colocado, mas poderia ser colocado em qualquer lugar, em qualquer direção, né? Ou seja, dada uma esfera, né? Você tem que fazer o sistema de coordenadas, né? Você vai fazer o sistema mais simples possível, né? O que você vai fazer? Você tem a esfera, desculpe o traçado meio maluco aí, certo? Você vai botar o centro do sistema de coordenadas no centro da esfera, certo?
e vai definir um eixo onde você vai calcular o campo. E você vai chamar esse eixo de eixo Z. Porque o eixo Z é o eixo que é comum às coordenadas cartesianas. Ele existe no sistema de coordenadas cilíndricas e ele é referência para o sistema de coordenadas esféricas. Você pode botar em qualquer direção, né? Bota para cima, certo? E dado Z, você bota os eixos, né? X, Y. Né? Então é nesse ponto, em algum ponto do eixo Z, que você quer calcular, certo? O campo elétrico, né? Você vai pegar aqui um elemento de volume, essa geometria esférica, é claro que você vai fazer um sistema de coordenadas esférico, você vai posicionar, certo? O seu vetor variável x', né, que é para essa integral, né? Uma distância r' da origem, né? Subtendendo um ângulo polar θ' e um azimuth aí, né? Filinha, certo? Você vai ter o seu x', né? Igual a r', certo? Observe que a r' é função de θ' e φ'. Então, x' é função de 3 variáveis. Para você varrer toda a distribuição, você vai ter que variar a r' de 0 até o raio da esfera, que é A. Né? θ' de 0 a π, certo? E φ' de 0 a 2π. Você tem que integrar o tripla lá, embutido, certo? R' vai de 0 a A, θ' de 0 a π, φ' de 0 a 2π. Né? E o seu poder de observação está aqui, é o vetor x. Né? O seu vetor x é quem? É z a z. Né? Então, esses são elementos que aparecem na integração. O x', que é um vetor variável. O x, que é um vetor fixo. O elemento de volume é o elemento de esférica, né? R' ao quadrado, ao quadrado, dr', né? D ômega', ou seno θ'. Bota D ômega' aqui, né? Isso aqui é o nosso seno θ', dθ', definir. Aí você tem a integral tripla para resolver. Essa é a questão fundamental. É saber dizer quem são os parâmetros da integral. Né? Então aqui, tá certo? Aí está o desenho que eu fiz, tá certo? Melhor, né? X, tá certo? Aqui. X', né? O ângulo polar e o azimuth, raio da esfera e a densidade de carga, que é uma constante. Daí você vai, joga na integral, certo? Esse aqui é o x, né? Esse aqui é o x', né? Módulo ao cubo, que é a constante de saída da integral, que são esses termos aqui. Né? E você tem que calcular esse produto escalar. Aqui está aquele elemento de volume que a gente falou agora há pouco, as definições, tá certo? Né? Então, isso aqui está errado, né? Isso aqui é a integral de 0 a π. Tá? Certo? Então, está separado as integrais, né? Integral em θ, né? Em R, em φ, certo? Tem que calcular esse módulo, né? Módulo, aquela história, né? Produto escalar do vetor com ele mesmo elevado ao meio. Né? O vetor variável R' que aparece aqui, né? Ele é função, né? De θ' e φ', certo? Essa decomposição desse vetor em esférica, né? Esse módulo, né? Como eu falei, né? Produto escalar de um vetor com ele mesmo, certo? Vai dar o primeiro ao quadrado em módulo da Z2. Segundo, da AZ escalar R, que dá cosseno θ. Então, esse é o denominador da função. Né? Então, se você for ver, resulta nessa integral, e já se correndo aqui na frente, né? Observe que vai aparecer uma integral em θ, tá certo? Né? E em φ, dessa função aqui, que depende de φ dessa forma, né? Observe que eu vou integrar de 0 a 2π o cosseno de φ, que dá 0. Integral de 0 a 2π de seno de φ, que dá 0. Integral de 0 a 2π disso aqui, dá 2π vezes isso, certo? Então, observe que lá na integral já assumiram as componentes x e y do vetor, né? Já apareceu aqui. Não se preocupem, né? Isso aí, vocês fazem... essas constantes vão desaparecer, vai ficar esse termo aí. Então, observe, é calcular essas integrais que aparentemente parecem complicadas, mas não são. Certo? Mas veja que dá trabalho, né? Certo? Você olha para isso aqui como uma função de θ, né? Função cosseno, certo? A derivada do cosseno está aqui. E o cosseno pode ser expresso, né, em função desse parâmetro U aí, que você pode chamar de U. Certo? Então, com mudança de variáveis, né? Eu vou passar rapidamente, porque vocês podem trabalhar isso depois, né? Chama isso aqui de uma função U, certo? Aí tem o du, né? Aparecendo θ de θ, tá certo? E assim por diante, né?
Certo? Aí vê os limites de integração dessa variável de integração, você fica com essas integrais aí. A variável de integração passa a ser U agora, né? Entre esses limites, certo? Né? Eu sei que vai dar para calcular, não vai ser complicado. Se calcula, certo? Então você tem essa função que aparece aí, interessantemente, o módulo. Por quê? Essa é a parte mais importante desse cálculo, certo? Aparecem esses módulos aí no denominador, né? Por quê? Você tem raiz quadrada de U1 e raiz quadrada de U2. Aparece, quando você calcula a integral final, aparece termos desse tipo aqui, ó, raiz disso aqui e raiz disso aqui, certo? Esses números têm que ser positivos, porque são quadrados. Né? Você, quando extrai a raiz, tem que extrair a raiz positiva. Então, a raiz disso aqui dá módulo de Z menos R. E a raiz disso aqui vai dar módulo de Z mais R. Essa é a parte mais importante desse cálculo. É identificar que você não pode extrair raiz sem botar o módulo, certo? Que vai ter situações em que Z é menor que R. Z é o ponto de observação. R é uma variável, né? Vai de 0 a A, certo? Vai ter situações em que Z está menor que R e situações em que está maior que R. E a sua módulo muda de comportamento, certo? Então essa é a questão mais importante. Né? Certo? Então, dessa função aí complicada, mas ela, no frigir dos ovos, tá certo? Vai ser uma função simples, né? Essa função que está entre colchetes aqui, certo? Essa aqui todinha, que é essa aqui, certo? Vai dar 4R', onde a R' vale a integração, se R' é menor que Z, e dá 0 se R' é menor que Z. Tá? Então, uma vez sabendo isso, vocês calculam, né? Eu vou só botar o resultado, tá certo? O resultado é esse aqui, que dá uma coisa muito conhecida, tá certo? O campo linear dentro da esfera, ele aumenta com a distância, e é radial, porque aquele eixo Z pode ser qualquer direção do espaço, certo? Ele varia com o inverso quadrado da distância do lado de fora. Tá? Então, um gráfico disso aí, né? É linear, atinge o valor máximo, que é o 0A sobre 3ε0 na superfície da esfera, certo? E desse valor máximo cai com 1 sobre R2 aqui, certo? Tá? E aumenta com R aqui, certo? Esse é um resultado bem conhecido. Só antes você fez Z igual a R, porque ele pegou os eixos Z e botou para qualquer direção. Então, eixo Z virou eixo radial. Essa vantagem do Z, você faz por Z, depois generaliza. joga para R. Só faz troca. E o AZ virou R. Tá? Se fosse para baixo, era para, né, qualquer direção. Tá? Então, então, observe que esse resultado, tá certo, pode ser calculado também, né? Esse é o resultado que se obtém, né? Mas ele pode ser escrito de forma sintética desse jeito aqui. Tá? Onde Q envolvida é a carga envolvida por uma esfera imaginária de raio R. Né? Tá? Então, deixa eu fazer um desenho aqui separado para a gente poder ver isso. Tá? Então, o campo, né? Está fazendo a esfera bem feitinha aqui. Meio difícil desenhar com esse negócio aqui, mas vamos dizer que são esféricos, tá? Então veja, o campo nesse ponto, como você calcula? Deixa eu fazer um ponto azul aqui. Desenha uma esfera de raio igual a esse raio aqui, R, certo? Certo? Calcula a carga envolvida por essa superfície de raio R. Então o campo nesse ponto aqui vai ser essa carga envolvida, tá? Sobre 4πε0R2, tá? Na direção radial. Tá? Se você circundar essa região de carga para uma esfera externa de raio R, tá? Tá? Então a carga envolvida para essa esfera de raio R, agora raio R maior do que o raio. Esse aqui é o raio A, né? Da nossa esfera aí, certo? Então, a carga envolvida por ela vai ser a carga dessa região, certo? Né? Passou da superfície da esfera, a carga envolvida é constante. Dentro não, a carga envolvida você vai variar de 0 até o valor máximo, que é a densidade, né? Vezes o volume, 4/3 de π3. O valor máximo da carga envolvida é esse.
O valor mínimo é 0 na origem. Certo? Então, sua esfera de onde você engloba a sua carga é assim. Isso é a lei de Gauss, na realidade, né? Certo? Então, né? Bom, esse é o método da superposição. Eu podia ter feito do mesmo jeito, calculando o potencial, certo? Né? Ia ter uma integralzinha complicadinha, ia ter módulo do mesmo jeito, a gente ia ter que lidar desse jeito. Né? Você podia ter feito assim. Outra forma de calcular problemas desse tipo é usando a lei de Gauss. Tá? Deixa eu usar aqui umas ferramentas que já fica mais fácil de calcular, tá certo? Mais rápido, né, talvez. Certo? O problema é que esse tem uma cor. Deixa eu ver, eu posso mudar. Posso fazer isso, não posso. Beleza. Então, o que tem? Nós temos a nossa esfera de carga aí, tá certo? Vou combinar aqui. Você tem a esfera de carga, a cor vermelha, né? A cor azul aqui. Aqui está o raio da esfera, certo? Aí lá, né? E aí você tem. Dá para ver bem? Não está ruim, né? Deixa eu mudar a cor aqui. Deixa eu botar uma outra cor aqui. Peraí. Apaga tudo. Então, vou fazer assim. Eu vou fazer esfera amarela, né? Deixa eu fazer essa esfera, por enquanto, amarela. Dá para ver, certo? E vamos pegar uma superfície gaussiana aí. Acho que azul talvez fica bom, né? Deixa eu amarelo aqui, peraí. Deixa eu fazer agora, sei lá, azul. De raio inferior, tá certo? Observe, né? Vamos, antes de mais nada, vamos. Deixa eu pegar aqui esse. Pegar um lápis aqui, certo? Opa. Não quero essa noção. Bom, aqui está a esfera de raio A, né? Então, a lei de Gauss, ela se aplica em problemas de altíssima simetria, certo? Se você souber de que coordenadas o campo depende e quais são as componentes que estão presentes num problema, né? E se a resposta a cada questão dessa for 1, você pode usar a lei de Gauss para calcular a incógnita. Porque a lei de Gauss diz o seguinte: o fluxo elétrico, né, igual a integral de ρ dV, né? Sigma envolve o volume V, certo? Né? Ora, veja como esse problema é complicado, né? A sua incógnita, tá certo? Porque D é o vetor que você quer calcular e D é o campo elétrico e D é igual a ε0E, né? Não é a mesma coisa. A sua incógnita está dentro de uma integral. Você poder calcular essa incógnita, né, dado o lado direito, dado o segundo membro, você tem que tirar essa incógnita da integral, certo? Né? Ora, você só pode integrar se você só pode fazer isso se você souber muita coisa já a priori, certo? Então depende. Se a resposta daquela questão dessa for uma componente, uma dependência com uma coordenada só, aí você vai achar uma superfície fácil e que D projetado na direção normal seja constante. Certo? Ora, nesse problema aqui é fácil determinar, certo? Ora, a dependência com coordenadas, ou melhor, vamos ver a componente presente, certo? Você pode segmentar essa sua esfera, certo? Em discos. Aqui está um. Aqui está outro. Ou seja, segmenta em vários discos. Vários discos. Né? E cada disco desse segmenta em anéis. E cada anel é um elemento de carga. Certo? Você imagina, né? Olha aí essa esfera como sendo constituída de discos que são anéis, que são elementos de carga. E pega elementos simétricos de carga, né? E calcula, por exemplo, o campo, né, num eixo perpendicular a esses discos, nesse ponto aqui, certo? Então, pega um elemento de carga de um anel intermediário, que está aqui, e pega um outro desse anel intermediário, certo? Ora, o campo desse anel desse elemento de carga faz isso. O campo desse aqui faz isso aqui. A soma dos dois dá nessa direção. Na direção ortogonal aos planos dos discos. Se eu estivesse segmentando com discos assim, cada elemento de carga ia me dar um vetor resultante assim, ortogonal aos planos dos discos, certo? E dos anéis.
Então, dois elementos de carga geram esses vetores radiais, cada anel gera um vetor radial e cada disco gera um vetor radial. Então, da forma que eu segmentar minha esfera, certo? Se eu fizer isso, fizer discos assim, então o meu campo vai dar ortogonal disco, passando pelo centro. Quer dizer o quê? Que eu faça, o meu campo só tem uma componente. Componente radial. Essa é a primeira conclusão. Certo? E a pergunta é, de que coordenadas essa componente depende? Ou seja, uma das respostas foi uma componente apenas, certo? E agora, de que coordenadas essa componente depende? Certo? Azul, né? Amarelo. Certo? Então, nossa esfera de carga. Por sorte, a densidade é uniforme. Certo? Ora, então eu descubro a segunda informação, ou seja, eu tenho uma componente só dr, né? Certo? Dr, né? E eu penso que ela depende, em princípio, de R, θ e φ. Certo? Né? Então a pergunta é, isso é correto? Você depende das três ou só de uma delas, né? Então a gente faz isso realizando operações de simetria. A gente tenta fazer operações de simetria com relação a essas coordenadas e ver se a distribuição muda. Certo? Então, por exemplo, eu estou aqui num ponto de espaço. Digamos que isso aqui é o eixo Z. Certo? Estou aqui observando o efeito elétrico dessa distribuição. Eu faço uma rotação, tá certo? Com respeito... Eu fico parado no espaço e rodo a minha esfera com respeito à variável θ. Certo? E observe se o efeito elétrico produzido nesse ponto muda. Como essa distribuição é uniforme, ela, sendo girada, ela não muda a distribuição é a mesma. Então, não há dependência com essa coordenada, porque é a mesma coisa que eu pegar e sair do lugar e ir para outro ponto, outro valor de θ. Certo? Se eu pegar isso aqui e fizer rotação com relação a φ, certo? Nada acontece, porque a distribuição é a mesma. Agora, se eu estou nesse ponto e me afasto, né, da distribuição, na direção radial, o efeito vai ser mais fraco, se eu aproximo vai ser mais forte. Então, eu sei então, que o campo só depende da variável radial. Hã? Graças a Deus. Ainda bem, né? Porque se tivesse mais uma dependência, quebrava a lei de Gauss, não tem jeito. Né? Por exemplo, vamos mostrar um exemplo que isso não dá certo. Né? Vou pegar aqui a nossa esfera, certo? Tá? Suponha que a minha esfera não fosse de distribuição uniforme, mas fosse constituída de dois hemisférios. Isso a gente vai calcular, né? Ρ0 do lado de cá, menos Ρ0 do lado de cá, certo? Então, observe, né? Agora, se eu fizer essa operação, eu estou aqui parado observando o efeito, né? Eu vou mudar agora para uma nova distribuição, tá certo? Com a nova distribuição, né? Deu uma rodadinha, né? Daí ficou assim, certo? É outra coisa. Eu estou aqui nesse ponto, certo? Parado, observando, né, o efeito elétrico. Uma esfera posicionada com dois hemisférios dessa forma é diferente de uma esfera dessa forma, certo? Ou seja, o campo aqui é diferente do campo aqui nesse ponto. Então, o D depende, tá certo, da variável θ. Agora, se eu pego isso aqui e faço a rotação em φ, nada muda, certo? Então, aqui o D vai ser uma função de quem? De R, θ. Certo? A gente vai ter ferramentas nesse curso para poder calcular essas coisas, certo? Por enquanto não daria, né? Pela lei de Gauss não dá para calcular. Não tem superfície gaussiana em que o D projetado na direção normal da superfície, D constante. E tem que ser uma superfície que depende de duas coordenadas. É complicado, certo? Muito bem, então você aí tendo sua superfície de carga, né? Deixa eu dar a cor aqui. Você tem aí. Você vai escolher agora uma superfície em que o argumento da função D, né? Função D, dr, né?
a R, né? Ou seja, sua superfície tem que estar na direção radial, né? O elemento normal da superfície, e ela tem que ter esse parâmetro aqui fixo, R constante. Agora eu não posso, tá? Depois eu falo. Tá. Então tem que ter a superfície R constante, certo? Então, que superfície é essa, né? R constante é uma superfície esférica. Tá? Você tem aí, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, né? Bom, acho que ela vai pintar por cima, tá certo? Deixa eu botar cinza clarinho aqui, tá? Superfície gaussiana é algo assim, né? Mais ou menos, certo? Vou posicioná-la, né? Ou dentro, tá certo? Ou fora da esfera, né? Se eu estiver dentro, né? Minha superfície sigma, que eu falei para vocês lá no... essa superfície aqui, tá? E o volume limitado por cima é esse volume aqui. Tá? Então, se eu aplicar a lei de Gauss, eu tenho dr, que é o raio da superfície gaussiana, vezes 4πr2, é igual a carga envolvida, integral de ρdV, que vai dar ρ0, vezes 4/3 de π r3. Certo? Né? Então, você tem d radial igual a ρ0 r sobre 3. Dentro, né? R menor ou igual a A, certo? Então, observe que rapidamente calculou. Lá, naquele cálculo anterior, a integração, tá certo? Trabalhosa, né? Se eu pego a superfície gaussiana exterior, deixa eu fazer uma esfera sem preenchimento, né? Talvez eu consiga. Vamos ver se eu consigo aqui. Esfera exterior. Opa. Fazer aqui fora, certo? E vou tirar a cor dela de alguma forma. Fazer aqui fora. Deixa eu ver se eu consigo. Estou com medo de fazer alguma coisa daí ficar para sempre assim. Deixa eu botar. Eu vou fazer o seguinte: eu vou botar outra elipse por dentro, certo? Vou botar amarela. Essa aqui. Deixa eu. Não, mas é porque eu posso desfazer. Para mim, depois de achar a cor do. Eu já tentei fazer isso antes. Dá para ver aí? Dá, né? Essa é a superfície gaussiana, tá certo? Branca, né? Tá cinza, tá certo? Eu vou botar uma esfera por dentro, né? Que é a esfera de carga, tá aqui, certo? Amarelinho, né? Eu estou com a superfície por fora, o raio da minha esfera de carga, A, superfície gaussiana de raio R, certo? Então, o fluxo elétrico na superfície gaussiana vai dar o quê? Mesma coisa, dr vezes 4πr2. Integral de volume da densidade de carga nesse volume aqui vai dar quanto? ρ0 vezes 4/3 π3 mais 0 aqui fora. Tá? Então, aqui sai R, vira o quê? Ao cubo. Tá? Então, o resultado vai ser dr, né? 4πr3 igual a ρ0 vezes 4/3 de π a 3. Esse é o erro que o pessoal comete, né? Ele bota R aqui, tá certo? De novo, né? Tá certo? Então, você tem que o campo radial vai dar o azul, né? Do lado de fora, ρ0 a 3 sobre 3 R2 para R maior ou igual a A, certo? E o campo elétrico é só botar um ε0 aqui embaixo, que é o que a gente obteve antes, certo? Tá? Certo? Cadê ele? Acho que já está em algum lugar, não sei onde ele foi parar, não. Bom, estava por aqui. Bom, acho que eu apaguei, né? Certo. Bom, dá o mesmo resultado, né? Vocês não acreditam nisso? Bom, isso é a lei de Gauss, é mais simples, né? Conhecimento a priori, tá certo? Agora, só é um problema de altissimetria. Se não tivesse altissimetria, a lei de Gauss não funciona para calcular campo, porque a incógnita está dentro da integral. Tá? Finalmente, a terceira
forma de resolver esse problema é usando a equação de Poisson, certo? Porque uma vez obtendo o potencial, eu obtenho o campo elétrico, o gradiente, né? Então eu tenho aí minha esfera de carga, certo? Aí o A, né? Muito bem. Então nós temos aqui duas regiões, tá certo? Vou chamar de 1 e 2. Tá? Aqui dentro a densidade é zero. Aqui fora a densidade é zero. Aqui dentro você tem uma função potencial que governa esse problema, chamada de φ1. E aqui fora uma função potencial φ2. Certo? Laplaciano de φ1 vale quanto? Menos o zero sobre ε0. E Laplaciano de φ2 vale zero. Tá? Essas funções, equações diferenciais, têm soluções gerais que vão aparecer constantes. Essas constantes vão ter que ser levantadas. Certo? Vamos ver como é que isso é feito. Né? Muito bem. Primeiro, né, esse é um problema que eu sei a priori que o potencial só depende da distância R. Né? Certo? Então eu sei que φ1 é uma função só de R e φ2 também. Certo? Bom, se eu sei que a função φ é uma função só de R, né, então o Laplaciano assume isso uma forma reduzida só com a derivada radial. Certo? Aqui você tem 1 sobre R2. Para os dois casos, né? Chamar de φ em geral, certo? DDR, né? R2, dφ 1 ou 2, DR, né? Certo? Esse é o Laplaciano. Isso aqui vai dar ou menos ρ0 sobre ε0 dentro, ou zero fora, certo? No caso fora, né? Ou seja, para o caso φ2, você tem essa equação diferencial. Se você olhar para cá, né, se o segundo membro for zero, se R2 passa por lá vira zero, você fica com essa equação simples aqui, DDR, R2, dφ2 dr dá zero. Certo? Vamos integrar uma vez, certo? Se eu integrar uma vez, aqui vai dar R2, dφ2 dr, vai dar igual a uma constante. Certo? Então, uma constante menos A aqui. Tá? Então, esse menos A para esse menos sair depois. Né? Então, dφ2 dr, né, é igual a menos A sobre R2. Vamos integrar novamente. φ2 vai dar o quê? Integral disso aqui dá menos U sobre R, menos dá mais. Então, vai ficar A sobre R mais B, certo? Para associar essa, para não ficar usando muitas letras, vou botar aqui A2 e B2, certo? Porque isso é do lado 2, né? Meio 2. Então, a solução da equação homogênea, quando o potencial só depende da variável radial, é bem conhecida. É uma constante, mas a função inversa. Isso vale em qualquer situação. Se a função só depende da variável radial, a solução é essa aí. A equação de Laplace, né? Você resolveu a equação de Laplace agora, certo? Do lado de dentro, você teria algo semelhante. DDR de R2 dφ1 dr, né? Igual a menos ρ0 sobre ε0 vezes o R2 que estava lá, certo? Agora é não homogêneo. Antes era zero. Isso aqui a gente resolveu rapidamente. Aqui a gente vai ter que integrar, né? Se eu integro uma vez, você tem R2 dφ1 dr integral dessa função da R3 sobre 3. Mais uma constante, tá certo? Menos a 1. Lá usei 2, não foi? 2 e B2. Menos a 1, certo? Passo o R2 para cá. O 0R, né? Sobre 3 é 0. Menos A1 sobre R2.
E agora integro, né? Eu fico com a função φ1, solução geral. Então, a solução geral vai dar, integral disso aqui dá R2 sobre 2, vai dar menos ρ0 R2 sobre 6 ε0. Integral disso aqui dá mais A1 sobre R mais B1. Então, a solução da equação não homogênea é a solução homogênea, que está aqui, mais a particular. Tá? Falou antes, né? Então, o potencial, ele tem esse comportamento, né? φ1 é dado por isso, na região interior, né? E na região exterior, A2 sobre R mais B2. Aí nós lidamos com a situação, ele tem que resolver um problema, esse potencial tem um valor único em cada ponto de espaço. Ele tem 4 constantes, né? Então, eu preciso de quantas equações para resolver esse problema? 4 equações. Então, primeira observação, né? Potencial φ2. Essas equações vão surgir de considerações físicas, certo? E de condições de contorno. Tá? Observe que as equações de Maxwell estabelecem 2 condições de contorno, tá? Uma interface. Tá? Então, eu tenho uma interface só, né? Entre 2 meios. E eu tenho potencial no infinito, que ele deve ser um valor constante ou nulo, tá certo? Vamos admitir que seja 0, né? E o potencial dentro da esfera, ele é finito, porque não tem nenhuma carga discreta ali, tá certo? Para dar uma singularidade. Então, você tem 2 equações já que aparecem daí. Potencial φ2 tendo infinito dá 0. E φ1 de 0 dá infinito. Isso aqui elimina quem, né? B2 igual a 0. E a outra é a função que explode, né? Essa aqui. Então, A1 igual a 0. Então, 2 equações são essas aí, certo? São essas considerações físicas. Né? Potencial finito, quando ele deve ser finito, potencial vai para 0, muito longe da distribuição. Né? Então, você ficou aí agora, né? Não tem esse termo e não tem esse termo aqui. Tá? Então, quais são as condições de contorno que nós temos, que nós acabamos de derivar? Né? D normal é descontínuo se tiver carga de superfície e campo tangencial é contínuo. O campo tangencial ser contínuo é equivalente ao potencial ser contínuo. Dá na mesma. Tá? Pense um pouquinho depois para ver que essas coisas são equivalentes. Potencial é uma função unívoca do espaço. Né? Então, o potencial calculado de um lado e do outro tem que dar o mesmo resultado. Tá? Isso vai matar uma das condições de contorno, certamente, do campo elétrico. Né? Então, em R igual a, os potenciais são iguais. Certo? E como esse problema não tem carga de superfície, ou tem carga de volume, né, o D normal é contínuo. Certo? Na superfície. Certo? Vou pular aqui. Posso pular? Posso. Então você tem o em E igual a, né? Deixa eu ver na pessoal, calcular essa função em R igual a, né? Igual a essa. Você tem a equação. Vai dar menos ρ0 a 2. Né? Vou botar aqui embaixo. Menos ρ0 a 2. É menos ρ0 a R2, né? Sobre 6 ε0. Mais A1 sobre E, que foi embora. Mais B1. É igual a 2 sobre R mais B2, que é A2 sobre A. Né? Uma equação, certo? D normal é ε0 é normal, é radial. Tá? É radial, né? É igual a menos gradiente de φ, certo? E é radial é menos dφ dr. E o E normal é isso vezes ε0. Então, menos ε0 dφ dr. Então, essa grandeza tem que ser contínua na interface, certo? Dos jornados. Certo? Como ε0 é o mesmo, né? Então a derivada tem que ser uma função contínua. Né? Ou seja,
derivada de φ2, né? Φ2 dr em R igual a igual a dφ1 dr em R igual a. Né? Então, a derivada disso aqui vai dar zero aqui, isso aqui vai dar menos. Isso aqui era R2, né? Então vai dar 2. Dá menos zero A sobre 3, ε0, a derivada já em R igual a igual a menos A2 sobre A ao quadrado. Sobre R2, né? Sobre R ao quadrado, dá A2, certo? Daí tiramos A2 direto. A2 igual a ρ0 a 3 sobre 3 ε0, né? Certo? E com A2 você tem o B1, né? Você vai calcular aí, certo? O B1, vamos jogar lá, vai dar B1 igual a 2 sobre A, ou seja, B1 igual a, se eu não estiver errado, né? A2 sobre A vai dar ρ0 a 2 sobre 3 ε0, né? Dividido por A, mais esse termo que passa por segundo mesmo, né? Mais, acho que está certo, né? Vamos ver, ρ0 a 2 sobre 6 ε0, né? Que dá 2 sextos mais 1 sexto, que dá 3 sextos, dá 1 meio. Então dá ρ0 a 2 sobre 2 ε0, tá certo? Então temos aqui o valor de B1, são as duas constantes, né? O A2, tá certo? E o B1, né? E aí está resolvido o problema, tá certo? Então vocês verifiquem depois, vejam o vídeo, né? Pegue isso aí, tá certo? Pegue isso aí, joguem lá na equação, certo? Façam o gráfico da função potencial, vocês vão ver que tem uma função quadrática, né? A função potencial, ela é quadrática dentro, não precisa nem calcular nada para saber disso, né? A função é quadrática, né? Quadrática do lado de dentro, certo? Tem R2 aqui e ela é inversa do lado de fora. Com a propriedade que ela é contínua na interface, com derivada contínua na interface. Então a emenda é uma emenda contínua, suave. Tá? Se vocês forem plotar, né, vocês vão ver que essa função tem esse comportamento. Tá? É algo assim. Certo? A função que cai, tá? Isso aqui é igual a. Essa função quadrada, se vocês forem verificar, ela tem uma raiz na posição A sobre a raiz de 3. A raiz de 3, certo? Mas essa função não vai dar lá, ela vai cair aqui. Deixa eu ver lá, ela viria quadraticamente para cá, né? Mais ou menos. Prolongar aqui, certo? Então essa função faria algo assim, cai para 2/3 do valor, se eu não estou enganado, e aqui ela começa a mudar para a inversa da distância, certo? E essa emenda aqui é a emenda suave, né? Certo? Se eu não estou enganado, essa aqui é 2/3 disso aqui. Essa altura aqui é 2/3 dessa aqui, certo? Vocês vão verificar isso, verifique isso aí, faça esse gráfico para dar uma olhada, né? Isso é quadrática, né? E a derivada da função quadrada é uma função linear. Então o campo é linear, né? A gente mostrou isso antes, certo? Aqui é a função inversa. Derivada da função inversa, inverso quadrado da distância. Então, inverso quadrado da distância lá de fora, certo? Então essa é a outra técnica, né? Usando a equação diferencial, tem que usar a condição de contorno, né, para poder resolver. Quebra o problema em problemas individuais, né? Em algumas regiões a equação é homogênea, em outras a equação é não homogênea, né? Certo? Então vamos ficar por aqui. Próxima aula, semana que vem, né? E fiquem atentos para o site, certo? Para a próxima lista que vai aparecer a qualquer momento, certo? Tá bom? Se possível hoje ainda eu coloco ela. Tá? Ok? Pessoal, só está acontecendo com o contorno ali. Vocês que não tem nada de contorno no caso, né? Não tem carga de superfície esse problema. Eu não falei que tinha carga de superfície. Se você falar aqui tem carga de superfície, mas não tem. A carga está a carga espacial, certo? Ela está no volume. Certo? Uma carga de volume, certo? No volume de dimensão zero é zero. Carga de superfície não. No volume de dimensão zero ela é não nula. Ela está na superfície.
superfície só tem a areazinha, né? Não tem a terceira dimensão, sabe? Então não é o caso dessa distribuição aqui. A carga está no espaço. Se você pegar dV igual a zero, a carga total nesse volume é zero. Tá? Então não tem carga. E o meio é o ar, né? Da É. esfera, né? Então, por isso que eu falo, é o ar pulverizado com carga. Então é Epsilon mesmo. Ele não falou ainda sobre material. Assim, sólido. É, por isso que eu estou falando. Não pense que isso é um objeto. Isso é uma região de carga espacial. Né? Você ionizou, está cheio de carga naquela região. Pronto, pensa assim.